Até agora foram 9 horas de conteúdo com a nossa abertura com a Patrícia Ellen. Foram 9 painéis maravilhosos. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que acompanharam a gente durante esse dia incrível e que estão aqui para acompanhar esse último painel, que é um tema que eu particularmente sou apaixonada, que é responsabilidade social. Para falar sobre esse tema, ninguém melhor que a Marta Leonardes, que é sócia e head da área de eventos e responsabilidade social do BTG Pactual. Obrigada, Carol. Marta, um prazer estar aqui com você. Parabéns, evento virtual é um desafio. É um desafio. Foi um sucesso, acompanhei o dia inteiro, foi maravilhoso. Parabéns para você de unir essas marcas também que estão aqui patrocinando juntas. Então, assim, já é um sucesso por si só. E muito obrigada por abrir a casa aqui do BTG, esse estúdio lindo, sustentável, e todo esse time maravilhoso que está aqui com a gente hoje, que foi essencial pelo trabalho para fazer esse evento dar certo. Muito obrigada. E junto com a gente, ninguém melhor que ele também nesse momento para falar sobre esse tema, responsabilidade social pós-pandemia, é o Edu Lira, que é fundador e CEO da Gerando Falcões. Oi, Edu, tudo bem? Olá. Prazer enorme te conhecer. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Muito obrigada. Para começar o nosso painel, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história, da carreira, da trajetória de vocês. Então, Marta, você poderia começar? Posso começar, né? Porque falar depois do Edu vai ser impossível, né? Porque a trajetória dele é incrível. Então, Edu, ainda bem que eu comecei. Saudades já de você, a gente tem se falado tanto, mas bom te ver. Bom, minha trajetória, gente, eu sou advogada, eu trabalho no BTG Pactual há 10 anos, fiz uma transição de carreira, mas o terceiro setor, ele já faz parte da minha vida. E agora ele voltou para mim. Eu trabalhei, depois do direito, eu trabalhei no terceiro setor com o professor William Moody, de Harvard, e aí a gente, o projeto Caminho de Abraão, que ele tem o foco de promover a paz no Oriente Médio. E aí, depois disso, em 2010, eu ingressei no BTG Pactual, e faz 3 anos eu estou à frente da área de responsabilidade social, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e conseguir trazer esse conceito tão forte para o banco. E, bom, acho que é isso para começar, e a gente vai falando um pouquinho mais durante a live. Edu, quer falar com você? Bom, meu nome é Edu Lira, eu tenho 32 anos e sou o fundador e CEO da Gerando Falcões. Eu nasci numa favela e decidi empreender para transformar a realidade de comunidades e de jovens e de territórios que vivem desvantagem social. Minha ferramenta é o empreendedorismo social. A gente hoje deixou de ser uma ONG na favela e nos tornamos uma plataforma de impacto social que acelera ONGs em centenas de favelas em mais de 19 estados brasileiros. Tenho a alegria de ter vários parceiros, patrocinadores, um hub de ONGs e de líderes, e também a Marta, como ela bem mencionou, o BTG como um dos nossos parceiros nessa jornada social de transformação. Então, um prazer estar aqui, bater esse papo. Obrigada, Edu. Se você puder virar a sua câmera, acho que ficaria um pouco mais bem posicionado. Você consegue? Eu acho que esse... acho que não. Esse treco aqui não vai conseguir. Vamos em frente. O pessoal acabou de me dar o ok aqui. Vamos em frente. Eu queria falar com você um pouco sobre essa questão da cultura de doação. Nesse momento de pandemia, nunca se doou tanto no mundo. Tem um relatório recente do UBS com a Price que nos informou que de março a junho foi um recorde de doação globalmente. Foram mais de 7,2 bilhões de dólares, somando 209 bilionários ao redor do mundo. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê esse movimento aqui no Brasil e se você acredita que os empresários brasileiros estão se tornando filantropistas. Bom, eu acho que o Covid ele acelerou a consciência das pessoas que têm mais recursos no país e colocou um senso de urgência muito maior. É como se o Covid colocasse uma lente de aumento sobre os grandes problemas da sociedade brasileira
e, como diz aquela frase, se a casa ao lado está em chama, a minha também corre perigo. E colocou todo mundo para mover. Acho que temos que celebrar muito o resultado que nós conseguimos produzir no Brasil, o resultado que a sociedade como um todo, conectada com o terceiro setor, conseguiu promover. Só a Gerando Falcões, nós mobilizamos mais de 25 milhões de reais, alimentamos mais de 400 mil pessoas durante 3 meses. Acho que a pergunta que todo mundo tem que se fazer, e a gente precisa se fazer enquanto sociedade, é que as ajudas, a generosidade, a atuação social não pode ser relevante só no período de crise, porque as pessoas precisam estudar depois da crise, precisam se desenvolver, precisam comer, precisam ter sustentabilidade de vida. Daí a importância da gente falar sobre longo prazo, das pessoas terem uma agenda de longo prazo em torno de assuntos estratégicos no Brasil. E eu acho só um ponto nessa sua pergunta, Carol, para o Edu, eu acho que as pessoas, elas tinham, elas doavam, né, e algumas não falavam, porque elas tinham vergonha de falar. Obviamente que aumentou o número de doações, mas também tem as que doavam e não falavam. E aí, o que eu acho que também aconteceu na pandemia, que por um movimento geral, começaram a falar e quebrar esse medo, porque a pessoa tinha receio de parecer oportunista. E o Rony, da Reserva, que ele é um empreendedor social também, ele fala muito de ser oportunista do bem, mas tem que divulgar, porque você estimula outras pessoas. O Edu faz isso super bem, ele divulga todos os parceiros, ele trabalha com todos os parceiros, ele dá atenção para todos os parceiros, gente, ele deve ser 1000. Mas o meu ponto é que eu acho que as pessoas têm que perder esse preconceito. Nos Estados Unidos, você vê Warren Buffett, Bill Gates, todas essas referências que a gente tem, eles falam abertamente, divulgam e falam, e isso, ele quer ser visto como bonzinho? Gente, não sei, mas o ponto é, todo mundo está ajudando e isso que é importante. Então, acho que isso também teve um ponto a favor na pandemia. Sim, eu concordo, e eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente tem essa timidez de divulgar que faz alguma doação, ou que ajuda algum lugar, e você mesma me alertou sobre isso numa live que a gente fez juntas, sobre a importância da gente falar isso, né? Que se for para a gente ostentar algo, que a gente ostente isso, né? Fazer o bem. Eu acho que é muito relevante. Mas tem um outro ponto sobre essa questão de doação e dessa questão cultural, que eu acho que no Brasil a gente ainda está um pouco atrasado em relação a essa questão da doação, né? A gente vê em outros países, nos Estados Unidos, isso começou acho que isso é bem enraizado na cultura deles, né? Uma cultura da igreja, de doar, de participar, de fazer trabalho voluntário, e eu vejo isso no Brasil ainda mais distante. Se a gente for ver essa questão dos bilionários que doam, esses 209 bilionários, eu imagino que no Brasil talvez sejam 1 ou 2 no máximo que participam. Que está na lista. Um somente que está nessa lista, e eu acho que lá fora já existe até quase que uma... Eli Horne. Ok. Sim, ok. E eu acho que ainda a gente precisa avançar nesse tema, né? Eu acho que isso ainda precisa se tornar um hábito. Eu acho que nunca antes, né, na história das nossas vidas, como nesse momento da pandemia, ficou tão forte, tão claro, que nós precisamos olhar, sim, o próximo, que a gente precisa doar. Eu brinco, né, doar, fazer algo, fazer o bem, doação, compartilhar, tem que ser algo como um hábito, não uma obrigação, né, a gente já faz ginástica, a gente leva um filho na escola, a gente tem que praticar a doação. Então, eu acho que no Brasil a gente tem, sim, que ampliar isso, né. O Edu vive isso na vida dele, né? Ele saiu e ele não perdeu suas raízes, ele vive lá, e ele, assim, no sentido de estar presente com os projetos, e assim, a gente tem alguns trabalhos juntos que você tem que estar presencialmente, não adianta você querer fazer o bem, eu aqui do Alto da Faria Lima, querer enxergar o problema da pessoa que está na comunidade. Então, você tem que, você vai fazer uma doação, né, Edu, você tem que ver o que a pessoa precisa, né, você tem ensinado isso muito pra gente, né, olhar para o que ele precisa, você busca o que precisa ali, e você vem conversar com os empresários para trazer essa realidade. Total, eu acho que a gente está muito numa época de trabalhar em colaboração, né, em regime de colaboração. A gente não vai ter a solução para todos os nossos problemas,
isolados. Quando eu comecei a empreender, eu percebi que existia muito muros entre a favela e o centro, o pobre e o rico, e eu percebi que liderança, para mim, deveria ser derrubar muros e construir pontes. E nesses anos todos, o que a gente tem feito é isso, é juntar gente em torno da mesa, na favela, na Faria Lima, e tentar produzir pontes de oportunidade. Quando a gente se conecta, a gente consegue ampliar muito mais o impacto e fazer muito mais. Eu ganhei muitos amigos durante essa crise. Eu não tinha uma relação tão profunda com o BTG antes da crise. Na crise eu liguei para o Salute, para a Marta, e não deu caixa postal, e eles falaram, Edu, estamos pronto. E começamos essa relação de profundo impacto social e quantas coisas a gente não passou a fazer juntos depois disso. Então, acho que é isso. Uma crise, ela também tem o poder de unir a sociedade e mostrar que é só num regime de colaboração que a gente vai conseguir chegar mais longe. É isso. E aproveitando, acho que esse gancho, eu acho que ele falou dessa aproximação que você teve com o banco. Eu queria que você contasse para a gente, Marta, como foi, durante esse momento de pandemia, liderar tantos projetos sociais aqui dentro do banco. Eu acho que muitas das iniciativas nasceram durante a pandemia. E quais são esses projetos? Bom, gente, assim, essa história vale a pena porque a gente começou a pandemia, né, em março, vamos dizer assim, Brasil, né, se deu conta disso em março. E eu lembro que eu fiquei em casa os primeiros 15 dias e aí aquele negócio começou a crescer, começou a se alastrar, eu achava, não, daqui 15 dias, eu lembro eu falando com a minha equipe, daqui 15 dias a gente volta, daqui 15 dias a gente volta, e ficava sempre nesses 15 dias. E aí, como o negócio começou a crescer, né, o número de casos, a urgência, e aí eu ficava ligando para o Salute, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a primeira coisa que eu propus, a minha mente estava tão não vendo a dimensão do que ia ser essa situação, que a primeira coisa que eu propus foi a gente conseguir fazer testes em pessoas acima de 60 anos. Então, eu falei assim, essas pessoas não vão poder, se elas forem ao hospital, elas vão estar em risco, então a gente conseguir fazer um programa. Eu lembro que era um valor de R$1 milhão para a gente conseguir fazer um teste num número grande de pessoas. E aí também, por outro lado, a nossa área de compras aqui foi super ágil, a nossa sócia, Juliana, ela foi super ágil em atender as necessidades do HC. E ela fez uma compra de material imediata para eles, que eles precisavam para atender aquele número de pessoas que estavam indo para lá. E isso foi assim, momento 1. Aí, estou num sábado, eu estava me assim, corroendo. A Salute me liga. Marta, eu decidi. Edu, não sei se você sabe disso. Ele falou assim, eu vou doar metade, eu quero fazer uma doação de 50 milhões. Metade vai ser o meu dinheiro e metade eu vou propor para o banco. Eu vou dar o meu dinheiro como exemplo e metade eu vou propor para o banco. Eu vou no comitê propor para o banco, convidar o banco, né, a doar. Aí eu falei, cara, fiquei emocionada. Eu falei, não existe, cara, essa luta não existe, tal, não sei o que, não. Bom, aí foi sábado, segunda-feira, ele chegou no comitê e aí ele conseguiu aprovar a doação desse valor, enfim, que é um valor super alto, né, e foi a primeira vez que a gente fez um valor tão alto, porque uma coisa é você doar com lei de incentivo, mas foi o primeiro movimento de doação direta, né, e o que isso que é muito legal, que quebrou esse paralelo, muita gente só usava a lei de incentivo para fazer suas doações. Uhum. E aí, ele pegou, enfim, aí ele passou no comitê e aí todos os sócios, na verdade, decidiram doar. Então, esse 50% foi um dinheiro de todos os sócios e o outro 50% foi o banco. Todos os sócios se identificaram e falaram, levantaram a mão e falaram, eu quero doar também. E então, foi um trabalho lindo. Então, essa doação foi dividida assim, aqui dentro do banco, mas, enfim, é tudo uma doação, são doações de pessoas físicas e de uma pessoa jurídica. E aí eu tomei conta, junto com todos eles, né, de onde direcionar esse dinheiro. E aí a gente escolheu 2 pilares. A gente estava com dúvida se a gente ia escolher 4 pilares, que seria vacina, teste, hospitais, saúde, né, e pessoas com situação de vulnerabilidade. Só que a gente achou que vacina e teste estava muito, abril, gente. Se a gente não sabe de vacina hoje, os testes rápidos são aquela dificuldade, imagina em abril. Aí a gente falou, a gente vai gastar dinheiro à toa, não somos especialistas nisso, não sabemos, então vamos focar hospital público, situação de emergência e situação de vulnerabilidade, que foi quando o Edu entrou na nossa vida nesse momento.
A gente também olhou para as nossas ONGs, né? Então a gente foi as nossas ONGs que trabalham com contraturno escolar, a gente apoia 20 ONGs, né, em todo ano, e elas trabalham com contraturno escolar, as crianças estão em casa, que é uma situação que aconteceu, essas famílias não estão conseguindo absorver essas crianças que, na verdade, muitas vezes iam para esse lugar para poder até ter a refeição, além da atividade, mas obviamente, ter a refeição. Essas mães estavam sem trabalhar, então pensa essa família na comunidade, com essas bocas a mais para alimentar, e quando você fala em isolar, vão isolar onde, né? Então, vamos isolar do quarto para o quarto, né? Um cômodo só. Então, é muito difícil a gente falar isso, nós somos todos privilegiados aqui, né? Enfim, então aí a gente focou nesses 2 pilares, e vou até pegar minha colinha aqui, porque são impressionantes os números, tá? A gente conseguiu apoiar 76 projetos sociais, 41 hospitais públicos, e eu fiquei muito preocupada, né, nós como banco também, em ficar só São Paulo e Rio, que estava muito assistido. Então a gente conseguiu pegar 17 estados, que é bem importante você olhar, gente, Nordeste, a fome no Nordeste não chega. Então, o projeto Amigos do Bem, que é maravilhoso, da Alcione, que tem um trabalho incrível, e ela dedica a vida dela a isso também, ao terceiro setor, ela entregava as comidas lá e mostrava, olha, Má, eu tô aqui com a cesta básica, tô aqui entregando a comida, tô aqui ajudando, trazendo água. Então isso foi muito legal, só que a gente foi muito cauteloso em gastar o dinheiro, né? Porque o que a gente pensou, vai vir um segundo momento. E o Edu tá com a gente nesse segundo momento, o Edu tá com a gente em tudo. E aí, esse segundo momento, porque o Edu virou um conselheiro nosso, né? Quem mais nos dá conselho e dicas e falar se o negócio vai para frente? E o Edu acredita, ele fala, vamos embora. E aí, nesse segundo momento, segundo valor, a gente está investindo na retomada da economia. E aí, depois eu falo de alguns projetos que a gente tem juntos, e o Edu também tem coisas nesse sentido, com vários parceiros de retomada da economia, porque é o que ele falou, a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar, tem uma segunda onda aí do que foi o impacto da pandemia. Sim, e aproveitando isso que a Marta falou, que você é um conselheiro, que você está junto, né, perto aí, acho que não só aqui do banco, mas também de várias outras empresas do mercado. Hoje a Gerando Falcões, ela é uma plataforma de impacto. E aí eu queria que você contasse para a gente o que é isso, né, e como que você atua através da Gerando Falcões com as empresas para beneficiar todos esses projetos e todas essas pessoas. Bom, a gente acredita que eu não vou mudar o Brasil sozinho com a Gerando Falcões, mas nós vamos. Então, densidade de talentos em lugares de pobreza extrema, bem capacitados e treinados e com recurso à mão, podem fazer uma transformação social muito relevante. Então, 4 anos atrás, a gente mudou o modelo de atuação da Gerando Falcões, deixamos de ser uma ONG na favela para se transformar numa rede de ONGs. Então, nós somos uma plataforma de impacto social que desenvolve e acelera a transformação de indivíduos que transformam junto com seus times. Então, nós criamos, inclusive, uma universidade informal chamada Falcons University, dentro da Gerando Falcões, que treina e desenvolve essas lideranças. Basicamente, nós sistematizamos todo o conhecimento que nós adquirimos como time de fundar uma ONG na favela sem recurso algum no quarto de casa da minha mãe, no meu quarto de casa, na casa da minha mãe à época, uma casa sem reboco por dentro e sem reboco por fora, mas com muitos sonhos e coragem de fabricar o nosso próprio caminho. E a gente cresceu mobilizando empresas, dialogando com a iniciativa privada, e hoje construímos um portfólio de vários parceiros sociais e também desenvolvendo agora negócio social dentro de favela para criar sustentabilidade. E essas ONGs que estão debaixo do chapéu da Gerando Falcões, ela distribui projetos de educação na ponta, de desenvolvimento econômico e de cidadania para tornar as favelas muito mais protagonistas e um dia, no sonho grande, no longo prazo, acelerar e colocar a miséria da favela no museu, que é para isso que a gente existe. E claro que tudo isso co-criando com a iniciativa privada, com os melhores cérebros, com as melhores pessoas, com as áreas de atuação social das empresas, para a gente poder potencializar esse impacto na ponta e materializar a frase que minha mãe me ensinou na favela: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai, e fazer isso se tornar real na vida de muitos outros Edus e Dudas pelo Brasil.
Muito legal. E o Edu, ele é empreendedor, né, fundador, empreendedor desse projeto lindo que é a Gerando Falcões, mas você, Marta, também é uma intraempreendedora, porque você empreendeu aqui toda uma área nova de responsabilidade social. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse desafio de empreender uma área dentro do banco de responsabilidade social, de fazer essa transição de carreira, porque você veio de uma área de sales, de wealth. Como que foi esse desafio? Eu acho que hoje ainda, principalmente no mercado financeiro, tem alguns preconceitos de fazer essa transição. Nós, mulheres, inclusive, sofremos bastante em relação a isso. Se você teve apoio e como foi começar esse desafio aqui dentro? Gente, eu vou abrir o coração. Seguinte, eu era muito... não, né? A gente sempre é um bom comercial, porque um comercial é eternamente comercial, né, Edu? Edu, você faz empreendedor social, só que você capta melhor que ninguém. O melhor hunter da existência, da vida é o Edu. O Edu, ele capta, mas tudo bem porque é real, né? É verdadeiro. Então, esse é um segredo de vendas. Você tem que ser de verdadeiro. É um dom. Você vive vendendo, a gente vai vender, todo mundo vende, você está vendendo agora o Fino Forchi, a gente vende, eu vendo os projetos de responsabilidade social aqui dentro do banco, o Edu vende as propostas, as demandas que tem da comunidade para os seus patrocinadores, então a venda ela faz parte, mas eu tinha uma venda que trazia rentabilidade financeira e eu trabalho dentro de um banco. Mas aquilo não estava me trazendo felicidade, chegou um ano que eu falei, eu não conseguia andar, e eu sou muito empreendedora, eu sou muito dinâmica, eu não conseguia seguir. E eu estava vindo para o banco muito infeliz. E eu já tinha trabalhado no terceiro setor, e eu senti que aquilo estava vindo para mim, aquele movimento estava começando a me incomodar. E, enfim, eu comecei a me ouvir, e aí eu fiz uma proposta de um trabalho, na verdade, é conteúdo, eventos e responsabilidade social, para o Salute, que é o head dessa área. E ele falou, vai lá, vai fazendo. Aqui no banco, assim, vai fazendo. Eu falei, mas cara, não existe a área de responsabilidade social. Não, exato, vai fazendo. E aí, em compensação, eu tinha alguns outros sócios do banco que falavam assim, de jeito nenhum, você não vai poder parar de gerar recurso. Então, durante um período, eu tinha que gerar venda de manhã e à tarde, e empreendendo nessa área que eu estava tentando criar. Aí passou um ano disso, aí eu acho que a área já começou a gerar frutos de imagem, frutos para o banco, né? Porque isso para qualquer marca, na verdade, a responsabilidade social, então falando agora do lado oportunístico, então, como a gente colocou aqui, oportunistas do bem, isso para qualquer marca, ele agrega valor, gera valor para a marca, solidifica a marca, não tem como você não olhar, principalmente num país como o Brasil, que a gente tem tanta desigualdade, então você precisa olhar, então isso tem que ser feito e trabalhado dentro de todas as estruturas. E o que eu fiz foi entender que isso tem que ser um negócio dentro do banco. Então, primeiro, né, tem que ser profissional. Então, eu recrutei pessoas profissionais, pessoas que já estavam no terceiro setor há muito tempo. Eu trouxe uma diretora que estava há 10 anos no Pequeno Príncipe, que é a Juliana de Paula, que está fazendo um excelente trabalho. Eu criei um edital para as ONGs se cadastrarem. Criei, mais importante do que isso, pilares. Quais que são os nossos pilares? O que o BTG é bom? O Edu fala muito isso para mim. O que o BTG é bom? BTG é bom em performance, BTG é bom, e a gente tem o Salute, que é nosso CEO, que investe em educação, e a gente tem o nosso senior partner, fundador, André Esteves, que investe em meio ambiente. Cara, então é isso que a gente tem que traçar, não dá para dar um pingadinho para todo mundo. Você tem que focar. Então a gente focou em fomentar a educação e ajudar, e investir na preservação do meio ambiente. Então, com isso, a área começou a ter uma estrutura. Então, é como qualquer outra área que você vai criar, uma área de negócios. E aí, com isso, a gente conseguiu ganhar, ficar sólido aqui dentro do banco. Então, agora, quando veio a pandemia, a gente já estava estruturado. E aí, a gente conseguiu ter, assim, um respaldo para fazer essas iniciativas e ganhar confiança. E agora, óbvio que a área ganhou uma notoriedade rápida, né, devido à pandemia, por conta do volume de projetos, volume de exposição, que foi feito durante esse período, e agora a gente quer que se perpetue. Então, a gente criou 2 projetos, o Edu até participa do nosso comitê social do BTG Soma, que é uma aceleradora de ONGs. O que é o BTG Soma? A gente percebeu que muitas ONGs não estavam preparadas, porque nem todo mundo é igual ao Edu, que tem um Edu para te ajudar, para ir lá ajudar o empreendedor social. Então, a gente criou o BTG Soma, que ele ajuda, a gente vai preparar, usar a expertise do BTG e do comitê social que a gente escolheu para fazer uma mentoria nas ONGs,
que passaram por um edital, passaram por um processo seletivo e tal, e essas ONGs vão ficar conosco 6 meses no primeiro momento, daí a gente vai abrir outro edital. E aí a gente tem um outro projeto também que a gente começou agora, o Edu também participa, eu falo, o Edu é o nosso mentor, que é de microcrédito social. Eu liguei para ele e falei, Edu, queremos fazer. Ele falou, vamos embora. É isso. Ele é um empreendedor nato. Não, muito legal. Eu estou acompanhando esses projetos, são projetos realmente incríveis. Mas como esse dia é para a gente falar também sobre mulheres, sobre equidade de gênero, eu queria trazer esse tema, né? Eu sou uma das fundadoras do Fin for She. Esse evento aqui é um evento para trazer mais mulheres, incluir mais mulheres no mercado, e eu queria também trazer esse tema de equidade de gênero para o lado social. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta, Edu. Eu ouvi você falando da sua mãe, e eu queria saber se você teve na sua vida mulheres que foram muito importantes, ou que te inspiraram, que foram assim, que foi um divisor de águas aí para você se tornar quem você é. Carolina, bom, eu estou aqui hoje como CEO da Gerando Falcões por conta da minha mãe, porque naquele espaço de extrema pobreza e ausência de políticas públicas na favela, minha mãe cumpriu o papel de me oferecer horizonte, emoção, autoestima e me dizer que eu também podia, que era possível para mim. Então, eu aprendi muito cedo a confiar em mulheres e botá-las por perto para poder chegar mais longe. Então, lá na Gerando Falcões, a gente tem um conselho formado por muitas mulheres, o meu management team é 60% de mulheres, então a Gerando Falcões tem uma força feminina muito grande. Não à toa é uma ONG que tem esse tema da sensibilidade, de colocar o outro como foco da atuação, e talvez por isso que a gente esteja crescendo muito também nesse período todo e conseguindo se reinventar nos momentos tão difíceis e fazer a diferença. Então, eu acho que o que é equidade, né? Equidade, imagina que você tem 5 crianças e 10 biscoitos, você tem que dividir. Na igualdade, você dá 2 biscoitos para quem tem mais fome, dá 2 biscoitos para cada uma das crianças e você dividiu com igualdade. Mas equidade, você dá 3 biscoitos para quem tem mais fome, para quem precisa mais. Eu acho que o Brasil precisa pensar muito sobre a ótica da equidade para poder fazer os reparos históricos e erros que a gente cometeu no passado e melhorar para frente. Edu, posso aproveitar? Posso fazer uma pergunta para ele? Perfeito. Edu, eu estava querendo te perguntar isso, falando nesse assunto. Por que nas comunidades, pelo menos em algumas comunidades que a gente atuou, a mulher ela é líder da casa, né? Porque isso da comunidade para fora, o homem se tornou líder da casa. Mas, assim, nas comunidades, as mulheres são líderes. A gente tem um trabalho que a gente doou, e a gente doou para a mulher o dinheiro para ela pagar as contas e tal. E eu vi esse movimento, eu estava querendo te perguntar isso. Elas têm um papel de gerenciamento econômico muito grande dentro de casa. Muitas delas também são arrimo de famílias, os maridos não vivem mais lá e elas têm um papel econômico muito grande. O Muhammad, o banqueiro dos pobres em Bangladesh, os empréstimos que ele faz são para as mulheres e a inadimplência é baixíssima lá. Inclusive, transformou o país pelo microcrédito, coisa que a gente está fazendo com a Marta agora, com o banco, em centenas de comunidades. Acho que ela vai poder falar mais, que eu senti que ela está com vontade de falar. Então, temos que falar sobre isso, Carolina, antes de acabar a entrevista. Aqui na minha pauta, fica tranquilo que a gente vai chegar lá, eu vou trazer. Marta, tem que falar disso aí. Então, as favelas têm uma liderança e um papel muito importante das mulheres, e eu acho que as mulheres, essa força também como empreendedoras e para complementar a renda dentro dos lares. E eu vou falar que eu fiquei emocionada quando você falou da sua mãe, porque eu também sou mãe de 2 meninos, do Tom e do Martim, e eu acho que não tem nada melhor para uma mãe do que ouvir exatamente o que você falou, que você está aqui por conta dela, por toda a força, tudo que ela te passou. Então, acho que
Acho que deve ser aquela sensação de missão cumprida, muito boa que ela deve sentir quando ela te vê fazendo tudo que você tem feito. E só para complementar, Carol, coisa rápida para não deixar de falar, minha mãe fez o foguete subir, mas hoje minha mulher que não deixa ele tombar. Então, é isso. Pilar muito forte na Gerando Falcões, como executiva e também sócia e aqui em casa. É isso, com certeza. E já puxando esse gancho também, que eu acho que tem tudo a ver, de novo, como mãe, como mulher, como profissional, eu acho que a gente carrega muitos pratinhos, né, ao mesmo tempo, e eu acho que durante a pandemia foi um desafio muito grande para as mulheres, como em geral, né, e eu falo aqui hoje com você, com todo mundo que está nos assistindo, também de uma cadeira de muito privilégio, porque eu tenho 2 filhos, mas eu tenho muita ajuda, eu tenho muito suporte da minha família, de pessoas que podem me ajudar, inclusive para eu estar aqui hoje, que é minha mãe, que está cuidando dos meus filhos. Mas a gente, recentemente saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional que 67% das mulheres no Brasil não têm acesso ao home office ou ao teletrabalho, ou seja, elas ficaram totalmente desempregadas, em uma situação de extrema vulnerabilidade, precisando cuidar das suas casas, das suas famílias. Então, mais uma vez, né, eu estou aqui num lugar de muito privilégio, falando como mulher. E isso me tocou demais, né, porque 67% é um número muito expressivo no Brasil. E tenho conversado bastante isso com a Marta, inclusive, eu acho que agora é uma oportunidade dela falar desse projeto, que é exatamente como que a gente pode levar esses projetos sociais, como que a gente pode trazer projetos que alcancem a todos, né, que tenham um olhar um pouco mais preciso para essa questão de equidade de gênero, das mulheres, que em momentos como esse da pandemia, a gente, são infinitos relatórios, acho que isso foi muito falado, inclusive na mídia, que as mulheres sim sofreram mais de uma forma em geral. Então, Marta, conta pra gente sobre esse projeto que vocês estão fazendo. Eu vou contar. Agora, Edu, você não esquece de falar sobre o teu projeto de educação à distância que você fez, que esse é incrível, porque isso não pega de mulher, mas pega a educação, que foi muito legal, porque, na verdade, gente, a gente está falando aqui, eu e o Edu, de um monte de projeto, mas é porque ele vive isso a vida inteira, e a gente está vivendo isso, assim, então é o tempo inteiro você vendo o próximo problema e vendo what's next e o que você vai fazer, então, por isso que a gente está passando de um projeto para o outro. Mas, assim, o microcrédito social, na verdade, é porque nessa retomada da economia, a gente pensou, gente, tem um monte de pessoas que precisam, que não estão trabalhando, mas que conseguem empreender de alguma forma ou fazer alguma coisa. É o encanador, a manicure, eletricista, ou a pessoa que é o lixeiro, enfim, tem de tudo. Ou aquela pessoa que é a empregada, enfim, de tudo. E aí, essa pessoa ficou sem trabalhar devido a tudo que aconteceu na Covid, ou perdeu o emprego, porque o desemprego aumentou muito. Então, como é que você ajuda essa pessoa, ela que tem um trabalho e não estar trabalhando, a começar a fazer alguma coisa? E aí, então, a gente pensou aqui, e aí eu me juntei, porque aqui no banco a gente consegue, gente, é muito bom a estrutura aqui, que você consegue rapidamente ter soluções, ter resposta. Então, fui na área de crédito, bati lá na portinha e falei, Stallone Motomura, me ajuda, que é o BTG Business. Como é que a gente pode dar crédito, né? Porque banco, análise de crédito, como é que eu vou dar crédito? Aí eles pensaram na estrutura e a gente falou assim, cara, a gente precisa de parceiros. Aí liguei para o Edu, falei com a Sônia Hess, e tem uma plataforma que é de microempreendedores, que é a Justa, que tem microempreendedores. E aí, falando com eles, falei, gente, como é que eu faço para dar crédito? Precisa ter uma pessoa que é a figura, e não dá para ser a gente aqui da Faria Lima, falando com essas pessoas e selecionando, nem conseguimos. Aí, com o Edu, ele falou, não, eu consigo fazer. E aí a gente foi criando o projeto juntos, assim, na verdade, né? E a gente foi pensando na linha de crédito juntos. E com a Sônia Rez é focado para as mulheres, porque são essas mulheres, Carol, que você falou, que elas estão em casa e elas têm que ficar com os filhos. E aí os filhos não estão na escola. E aí é esse ciclo vicioso. Ela não está trabalhando porque não está conseguindo trabalhar ou perdeu emprego, está com o filho comendo em casa que não está indo mais nem para a creche comer, ela não está trabalhando, o marido largou, então, enfim, ou não existia. Então tem essa situação. E aí a gente pensou, e aí para as mulheres, então a gente está fazendo um crédito de até R$3.000, enfim, então são 1.000 mulheres,
e quem vai fazer essa seleção são o Grupo Mulheres do Brasil. Esse é focado para mulheres. O que é? Só para dar um exemplo, comprar um liquidificador, porque dela está em casa, ela consegue bater um suco e vender suco. Ela consegue pegar um forno elétrico que ela não tem e fazer marmitinhas. Enfim, a gente consegue dar uma ocupação e uma renda para ela nesse momento. E a gente vai fazer mentoria aqui. Eles pediram para a gente ter mentoras do BTG para estar ajudando essas mulheres a investirem, enfim, e usarem esse recurso. Então, a gente vai dar, na verdade, o que é isso, né? Um crédito que é 6% ao ano, 6 meses de carência, e o valor, e aí isso foi uma luta que foi muito legal, que o valor, a gente não quer ter lucro sobre isso, por isso que chama de microcrédito social. O valor dos juros desses 6%, que se você pensar em 3 milhões dá 180 mil, ele é revertido ao terceiro setor. Então, ele vai ser reinvestido no terceiro setor e para cada um dos projetos que a gente está dando o crédito. Então, foi uma forma que a gente achou, e na verdade a gente quer fazer o seguinte, esse dinheiro retornando, a gente vai reinvestir no terceiro setor. Então, sim, isso é o que a gente imagina que a gente vai conseguir continuar investindo verbas diretas no terceiro setor, uma dessas formas, e fomentar a economia. Sim, não, eu legal. Só, Carol, se você me permite, só complementar, muita gente, acho que o centro, né, a Faria Lima, a Paulista, as empresas mais estruturadas, com tecnologia, área de inovação, conseguiram atravessar essa crise e muitas até crescer. Mas, no geral, os pequenos empreendedores quebraram e estão passando uma situação muito delicada. Então, eu só queria complementar que essa iniciativa é muito poderosa do ponto de vista de incentivar, irrigar e dar até um suporte para o empreendedor sair do chão, o nano-empreendedor, o pipoqueiro, o funileiro, a manicure, cabeleireiro, que precisa de uma receita para retomar as suas iniciativas empreendedoras nas favelas, nas periferias. A gente tem visto muitas portas fechadas e essa é certamente uma das grandes coisas que nasceram durante essa pandemia para poder incentivar e as favelas e periferias terem alternativas de viabilidade econômica. Então, queria parabenizar aqui a Marta e o banco pela brilhante iniciativa e é um orgulho ser parceiro nessa frente. Eu acho que é um orgulho para todos nós, né? É um projeto muito especial mesmo. E pede para ele contar o da educação. Mas eu vou trazer agora o tema da educação, que é um tema também que eu gosto muito. E aí eu queria trazer aqui algo que eu li da Malala, que eu também sou muito fã dela, da história, me inspira demais. E recentemente perguntaram para ela o que ela gostaria de ver, o que ela gostaria do mundo no pós-Covid, o que ela esperava que fosse o novo normal, né? O ideal desse novo normal. E aí ela respondeu assim, eu não gostaria de voltar, porque o que era o normal, o nosso antigo normal. Eu acho que essa pandemia trouxe uma grande oportunidade para todos nós, né, para o mundo, para a gente evoluir e transformar tudo que a gente era antes. E ela falou também que todos os problemas, as questões sociais, elas foram exacerbadas durante a pandemia. E, consequentemente, essa questão de equidade de gênero também. No relatório que o Fundo Malala fez recentemente, ela fala que mais de 120 milhões de meninas, de garotas, não têm acesso ainda à educação globalmente, e que pós-pandemia estima-se que 20 milhões dessas meninas nunca terão esse acesso, né? Nunca nem chegarão a ir mais para a escola. Então isso também foi algo que me tocou, que esses números ainda são muito altos, principalmente quando a gente fala de meninas. Eu queria que você contasse um pouco desse seu projeto, desse seu novo projeto de educação que você tem feito, e falasse também se você tem algum olhar diferente para essa questão de equidade de gênero nisso. Eu sei que no Brasil isso não é tão impactante como em outros países, mas se dentro da Gerando Falcões vocês têm algum olhar diferente para a equidade também. Carol, eu acho que um dos temas que foi percebido pela população, finalmente, é da exclusão digital que existe em periferias e favelas, em lares que vivem em situação de extrema pobreza. E o outro ponto
que todo mundo percebeu é que crianças de famílias de classe média e alta, durante a crise, continuaram estudando. As crianças mais pobres não estudaram, porque não tinham acesso digital. E isso aumenta ainda mais o gap entre as que podem mais e as que podem menos, e no futuro, quando forem concorrer no mercado de trabalho, tentar acessar emprego, renda, vão ter muita dificuldade de acesso. Isso tem um custo para o Brasil muito grande, em todos os aspectos, custo econômico e também uma perca de talentos. O Brasil perde muitos talentos todos os dias. E aí a gente criou uma campanha chamada Doe um Futuro, através de um projeto de entrega de bolsas digitais em favelas, com reforço escolar, preparatório para o Enem e apoio aos pequenos empreendedores e distribuição de dados gratuitamente. Então, a gente fez um arco de parceiros com Jorge Paulo Lema, a NECA Setúbal e o BTG Pactual e também a família Diniz e a Motorola, e distribuímos milhares de aparelhos celulares para crianças muito vulneráveis e milhares, mais de 10 mil crianças e jovens, e vamos continuar escalonando o número, estão nesse momento estudando na nossa plataforma digital todos os dias. Crianças em barracos, nos lugares mais vulneráveis do Brasil, estão tendo acesso a conteúdo de qualidade e se educando. E sim, a gente tem um aspecto muito grande de diversidade. A gente tem programas de tecnologia, formação de jovens para o mercado de trabalho e temos um olhar muito grande para necessariamente jovens pobres, moradores de favelas e também negros e meninas na tecnologia, programadoras, fabricando app, produzindo numa voltagem muito maior do que antes da Gerando Falcões, e depois embarcadas no projeto passaram a ter muito mais capacidade de produção e também inclusão econômica. Não, que lindo, demais. Tenho certeza que essas mulheres, essas garotas ainda vão nos surpreender muito. Eu acredito muito nessa geração que vem chegando aí. Com certeza. A gente recebeu uma pergunta, Edu, para você, que é qual que é o papel das empresas na responsabilidade social? Porque hoje a gente consegue ver muitos os empresários doando, os empresários muito ativos na causa, mas as empresas poderiam fazer muito mais como empresas, né? Eu acho que isso também, eu olho muito para a questão de diversidade. Hoje a gente vê muitos executivos liderando a causa, ou mulheres levantando a bandeira, mas como a empresa também pode tomar a frente disso, né? Então eu queria que você comentasse isso, se você acha que realmente a empresa pode fazer muito mais. Acho que tem muitas oportunidades para serem exploradas, como frente de voluntariado, colocando o core da empresa para resolver problemas do Brasil. As empresas, as grandes empresas, as empresas como um todo, têm um RH muito forte, um processo de seleção das melhores pessoas mais bem treinadas e capacitadas para trabalhar. Se conseguíssemos dedicar parte do tempo delas para solucionar problemas reais, poderia ser muito poderoso. Criar produtos também, encontrar formas dos seus produtos terem um impacto na ponta, parte do lucro ser direcionada para transformação social, fazendo um co-brand com ONGs e acelerando esse impacto e essa transformação. E eu acho que está integrada à realidade da comunidade. Ter um Edu ou uma Duda participando, assim como eu tenho atuação junto com a Marta, com o banco, ter algum Edu e alguma Duda no board da empresa, dialogando, encontrando, ouvindo a realidade na ponta, o sangue pulsando, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho dito que o melhor amigo de um CEO deveria ser um empreendedor social. A troca para ambos, e não só para o CEO, mas para ambos, pode ser muito poderosa e de transformação para o Brasil. Nossa, Edu, esse é um excelente ponto. A gente podia começar a trabalhar nisso, de ter, eu acho que é uma visão de realidade muito poderosa dentro de qualquer empresa. Acho que a gente tem que começar esse projeto. Então, Edu, sempre tem excelentes ideias, mas é uma excelente ideia. A troca para ambos, é isso que você falou, que você aprende muito e a gente aprende muito com você. Sim. Como você consegue empreender dentro do seu negócio. Muito legal. E eu acho que de novo... Desculpa, Mar... Desculpa, Carol, não faço questão.
Não, é o que eu falei que, de novo, a gente volta para a pauta do benefício da diversidade como um todo, né? Diversidade de pessoas, de histórias, de pensamento, como isso é positivo para todos os lados, né? Não é só uma questão de uma moda, de cumprir uma tabela, mas é resultado financeiro, inclusive, né? É muito positivo para as empresas. Eu acho que a gente tem que ampliar e mudar o nosso olhar para isso, né? Não como uma moda ou como algo que tem que se cumprir uma tabela. De acordo. A gente tem uma pergunta para você, Marta, que é o que você tem visto de oportunidades no setor de responsabilidade social corporativo, assim, dentro das empresas? Você acha que isso é uma tendência? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que da mesma forma que eu consegui trazer uma pessoa mais sênior, essa era uma área tocada super de lado, assim, de lado. Eu digo assim, não era uma prioridade, não era um business, não era... então, assim, a partir do momento que essa área tem a visibilidade que ela tá, pensando como negócio aqui, um pouco do que eu falei, ela precisa de gente, precisa de braço, gente. Tudo que a gente está fazendo aqui, o BTG Soma, com a quantidade, a gente teve mais de 150 voluntários dentro do banco, administrar esses voluntários, fazer edital com todas as ONGs, tratar com o nosso comitê social, que é super sênior, enfim, passar essas informações para ele, pensar em novas formas, engajar dentro funcionários, olhar para fora, ver a ponta, enfim. Então, a partir do momento que você profissionaliza isso dentro da empresa, e isso se torna um business dentro da empresa, você é uma área de recrutar e uma área de trabalho como qualquer outra. E foi o que o Edu falou, e isso isso tem trazido para as empresas, e eu espero que isso se perpetue, que olha a importância, olha o impacto positivo na imagem da empresa que tem a responsabilidade social. As televisões deram visibilidade, não falei aqui, mas parabéns para todas as televisões, que eu sei que esse vídeo fica gravado e tal, para todas as TVs que deram espaço na mídia para falar das empresas, das marcas e tal. E isso, gente, ajudou a divulgação. A pessoa está ajudando por causa daquilo, ou por causa da... Gente, não interessa, foi o que eu disse no começo. Mas essa corrente de divulgação, de doação e tal, isso é uma coisa que eu acho que deu um alerta, e isso tem que permanecer com esse tamanho de visibilidade. É isso que eu tenho essa impressão. Sim. Eu quero trazer agora aqui um trechinho do livro da Melinda Gates. Para quem não sabe, eu sou muito fã dela, da história dela, é uma inspiração. Eu li recentemente o livro dela, que é O Momento de Voar, e eu recomendo... A gente saiu do ar? Não. Voltou. Eu recomendo muito para quem quiser ler esse livro, que ele é maravilhoso. E no final do livro, Edu, ela fala sobre que todos nós, em um determinado momento da vida, talvez a gente já tenha conquistado tudo que a gente precise do ponto de vista material. E que aí a gente tem que se questionar o que vem depois, né? E o que vem em seguida. E ela fala que é nesse momento que a gente tem que pensar onde os nossos dons se conectam com uma necessidade maior do mundo. E acho que tem muito a ver com toda a história da Fundação Bill e Melinda e todo o trabalho que ela fez. Inclusive, ela é muito ligada nessa questão de equidade de gênero, de ouvir as mulheres. É muito lindo mesmo o trabalho deles, eu sou muito fã. E aí eu queria perguntar para vocês, né, para vocês dois, e o que vem depois, né? Quais são os próximos passos, quais são os próximos sonhos, aonde que vocês conectam os seus dons com uma necessidade maior do mundo? Bom, Edu, vou começar porque o seu encerramento é sempre incrível. Olha a síndrome da impostora, todos nós somos incríveis. É isso. Mas, na verdade, eu acho que eu já venho caminhando para isso, a partir do momento que eu tive essa coragem e tomei esse passo dentro do banco. Correndo risco, obviamente, deu certo, mas podia não ter dado certo, né? Então, podia, né? Eu não sabia que ia ter pandemia, então, assim, eu larguei uma carteira de clientes, eu larguei uma área comercial que eu estava indo super bem, e eu resolvi empreender aqui dentro e criar uma outra área. Mas, então, eu já fui seguindo esse propósito, né? Que estava fazendo falta dentro de mim. Mas o que eu busco daqui para frente é um equilíbrio, porque eu trabalho 18 horas, 14 horas por dia, enfim, com amor, com dedicação e com alegria, e eu acho que a gente tem pilares na vida.
e eu gostaria de buscar, e eu acho que todo mundo deve buscar em algum momento da vida, equilibrar esses pilares e conseguir equilibrar todos os nossos pratinhos na vida, que é família, saúde e trabalho. Eu estou nessa fase dedicada e mergulhada no meu trabalho, e obviamente a minha família, ela sente, e a minha saúde sente. Mas, então, eu acho que é isso que, olhando isso que você falou, mas eu estou muito feliz que eu estou dedicada ao propósito, dedicada a uma coisa que traz frutos, e é isso eu quero perpetuar daqui para frente. Bom, me parece que está chegando ao final, então agradecer, Carol, parabéns pela mediação, o evento, a mobilização dos parceiros que você trouxe. A Marta, obrigado pela relação, pela gestão, pela aliança que nós temos de geração de impacto, e pela entrevista aqui, pelo papo, tanto conhecimento produzido. Eu estou num game assim de longo prazo, né? Então, mudar as favelas do Brasil, colocar a miséria da favela no museu parece até uma batalha inglória, mas eu acho que a gente tem que levantar da cama e lutar por aquelas coisas que parecem impossíveis. E a gente está fabricando tecnologias, recrutando gente, treinando líderes sociais de favelas, mobilizando a iniciativa privada, tornando mais forte o terceiro setor dentro das favelas, e acreditamos com a vida de que vamos chegar lá. A gente começou um projeto piloto de construir uma favela no interior de São Paulo, que seja fazer o redesign de uma favela para transformar numa comunidade inteligente, autossustentável e cidadã. Isso vai durar 3 ou 4 anos, mas quem sabe a gente crie o piloto do que pode ser o início de uma transformação sistêmica nas favelas brasileiras. Eu acho que a gente tem que mudar muito aqui embaixo antes do Elon Musk chegar em Marte. Ele quer levar 1 milhão de pessoas para morar lá e oferecer vida multiplanetária para a humanidade. Eu aqui embaixo, com os meus parceiros, quero transformar as favelas e oferecer vida com cidadania para quem sempre teve os seus direitos sociais negados. Agora, isso não é uma batalha de um jovem, é de todos nós, é do Brasil. Eu acho que quanto mais a sociedade olhar para os problemas e dizer que esse problema está além das nossas competências, a gente vai continuar perdendo. Mas se a gente assumir o mancho e cada um encontrar o seu lugar, como a Marta encontrou o lugar dela, empreendendo e criando uma área de impacto social dentro de um banco, acho que a gente pode acelerar as mudanças no Brasil e deixar de ser um país de promessa e realmente ser um país de entrega e de protagonismo para a sua gente. É isso. Muito obrigada. Eu não tinha pensado nisso, mas eu fiquei inspirada aqui agora com vocês e estava pensando também o que era o meu depois. Não tinha parado para pensar ainda, mas eu acho que, eu espero assim, que o Fim for She voe muito cada vez mais e que dentro dessa iniciativa, desse movimento, eu possa ajudar muitas mulheres para que elas acreditem mais em si mesmas e que elas possam ser tudo que elas sonhem, desejem, e que a gente leve aí muitas mulheres junto com a gente. E também acho que quero acordar todos os dias sentindo que estou fazendo a minha parte, contribuindo para um mundo melhor, para os meus filhos e para todo mundo. E é isso, gente. Parabéns, Carol. Parabéns pelo evento. Muito obrigada, gente. Foram 10 horas aqui juntos. Marta, de novo, muito obrigada por todo o apoio de vocês, por abrir a porta aqui do BTG. Foi maravilhoso. Todo esse conteúdo vai ficar gravado, todos esses painéis. Então, a gente quer levar informação, acesso. E acreditem, é só o começo. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Gente.